Tá gravando. Beleza, né? Tá gravando aí já, né? Uhum. Sou Ítalo, Sou Lucas, Lucas Dias. sou Ítalo Gabriel. A gente vai falar um pouco aqui sobre o nosso plano de gestão de risco de TI, com base nas pesquisas que a gente fez, né? A gente utilizou o do IF como modelo, né? Instituto Federal do Isso. Tocantins. Bem, de introdução a gente tem que o nosso plano de risco procura demonstrar o funcionamento dos controles de estruturas e criticidade dos níveis de riscos e definição de tolerância de cada uma das ferramentas que são necessárias para solucionar e para gerenciar um banco de dados, tipo uma área de banco de dados na parte de com foco no campus do IFTO, né, no caso, né, que foi que a gente passou como plano. O plano Isso. de gestão de risco em tecnologia da informação proposto nesse documento permeia todo o ciclo da vida das iniciativas para desenvolvimento, implementação e gestão de soluções, que envolve as áreas de tecnologia da informação, tanto do suporte operacional, desenvolvimento de sistemas, governança e gestão de redes de segurança de informação. Tá. Como eu tinha apresentado antes, sou Lucas. Vou falar um pouco sobre os objetivos para a criação do manual. Primeiramente, tirando os tópicos, são feitas diversas pesquisas entre as grandes empresas do ramo de tecnologia ou dos outros ramos, onde a questão é diminuir o impacto que tenha risco e não gere uma turbulência muito grande na empresa. Então, primeiramente, você vai assegurar que todos os profissionais que estejam aptos a tomar a decisão, que podem ser os gestores de risco, em determinado tipo de risco, eles vão ter um nível de informação que auxilie ele na hora da decisão. Então, é importante que tenha um documento que informe que tipo de risco que está acontecendo no momento, qual que é a tomada que ele pode fazer, ou quais são as tomadas de decisões que ele pode tomar na hora, para que ele possa resolver numa eficiência maior em quantidade de tempo menor. Agregar a organização com a melhoria no processo de tomada de decisão e vai definir as atividades e tarefas que compõem o processo de gestão de risco, definir os papéis e responsabilidades de cada envolvido na gestão de risco, ou seja, você vai ter um gestor e ele vai falar o que cada pessoa dentro da empresa vai fazer, de acordo com a situação, e definir as técnicas e ferramentas para identificação, análise, avaliação e tratamento, e para que tudo se resolva da melhor maneira possível. Dentro disso, você tem o gestor de risco, que eu tinha comentado antes, que tem a função de identificar, analisar e avaliar todos os riscos dentro da responsabilidade. O gestor do risco, primeiramente, ele vai desenvolver o plano de gestão de risco e pode colocar mais gestores de risco para atuar em determinada área. Você pode ter um gestor de risco para a área de TI, um gestor de risco para a área de contrato, porque aí assim ele vai se aprofundar mais em determinada área e aí você vai conseguir gerar um maior número de informações e quando você perder esse funcionário dentro da sua empresa, você já vai ter tudo isso documentado para que a próxima pessoa que assume esse cargo consiga tomar essa parte da empresa e levar os riscos da maneira mais tranquila possível. A gente está fazendo um plano de gestão de risco voltado para a área de TI. São vários os riscos que afetam as áreas de tecnologia da informação. Segundo o TCU, o processo de gestão de risco envolve a identificação, a análise e a avaliação e seleção e a implementação de resposta aos riscos avaliados. A partir disso, você vai ter todo um monitoramento em cima dos riscos, os seus controles, a comunicação sobre os riscos com as partes interessadas significa a quem você deve endereçar isso, está acontecendo um problema, para quem você vai falar, para quem você não deve falar, porque você tem níveis de risco que envolvem segurança da empresa pública, tanto quanto a divulgação de informações. Então, na maioria das vezes, você não vai poder informar para todas as pessoas. Então, esse processo de gestão, ele é aplicado a maior parte das atividades da organização em todos os níveis e vai incluir estratégias, decisões, operações, processos, funções, projetos, produtos, serviços e tudo para fazer essa gestão de risco. Aí, a gente desenvolveu aqui uma metodologia e a etapa do gerenciamento de risco. Como é que funciona essa etapa? Na primeira fase,
é importante que haja a coleta de informações sobre o ambiente em que está acontecendo todo o trabalho, onde a gente vai ter o nosso data center, onde vão estar chegando os dados, os computadores, os servidores, como vai chegar a internet, se não vai chegar, como isso vai ser passado para os outros computadores, como as APIs, como os sistemas vão funcionar. Você vai ter a identificação dos eventos de risco, ou seja, você vai ter que tabelar quais são os possíveis riscos que podem acontecer a partir do ambiente. Então, todo tipo de informação é válida. Então, tudo que você tem que ter, tudo do prédio, tudo da construção, a planta, você precisa disso tudo para você fazer a identificação do evento de risco. Aí você vai avaliar o evento de risco, seus possíveis controles, como é que você poderia resolver, se você deveria mudar algo estrutural no prédio para isso, qual que é a situação futura, quanto de dinheiro você tem que gastar com isso. Após isso, você vai ver as respostas para os riscos, ou seja, o que você vai poder fazer na hora, o que você vai poder fazer hoje, o que você vai poder fazer amanhã, porque a gente sabe que tudo é um processo, então pode ser que você compre o equipamento e ele demore 120 dias para chegar, então você tem que ter algo que possa tampar esses 120 dias e o após os 120 dias, como vai ser resolvido esse problema. E depois de todos esses dados, depois de toda essa acumulação de informação, você vai ter esse levantamento de informações e aí você vai ter a comunicação com as partes que são interessadas, que eu tinha comentado um pouco antes, e a parte de monitoramento dos riscos. Aí, Ok. Continuando falando isso aí, que você tem que ter uma análise geral de todos os riscos, causas e consequências, como o Dias falou, né? Que você tem exemplo, falha humana, pode ter um acesso não autorizado, uma interrupção de energia elétrica, que você utiliza de um grupo de gerador para burlar, no caso, tipo assim, para evitar esse tipo de coisa, tipo assim, uma falha completa no o sistema ficar offline, por exemplo, né? Tanto quanto queimas, tipo uma tempestade, algo do tipo, você tem que ter equipamentos redundantes para isso. Instalação e disponibilidade de backup, pode acontecer isso. Você tem que ter uma estratégia de backup e restauração de dados. Pode ocorrer uma falha de restauração, mas você tem que ter uma estratégia para a restauração de dados. Como eu já falei, disponibilidade de internet, bloqueio, falhas no acesso ao storage, que você tem que ter equipamentos redundantes, um grupo de gerador, capacidade, de capacitação de funcionários para gerir isso, né? Tipo, de toda a forma possível. E aí, descendo mais embaixo, você tem a identificação de riscos, né? Que aí o dia vai continuar falando aí. tá. Partindo da parte que a gente tem, da metodologia que a gente criou, a gente separa ela em algumas etapas. A gente consegue destrinchar um pouco essa questão. Na primeira parte, você vai ter a identificação do risco. Porque é importante que quando um risco ele apareça, ele aconteça, ele vai passar por esse processo de identificação, fazendo uma leitura muito minuciosa do risco, para que você consiga resolver entender e resolver da melhor maneira possível. Aí é feita algumas etapas, que foram definidas assim. Primeiro você vai descrever o risco, ó, está acontecendo isso em tal lugar e essa é a situação. Você vai definir a pessoa que vai atuar em cima desse risco, ou seja, você vai definir um gestor para esse risco. Você vai definir as possíveis causas, o porquê que esse risco está acontecendo, porque você vai precisar dessas informações depois, que a gente já falava assim, tem que agrupar todo tipo de informação. Aí você vai descrever quais são as consequências do risco na quarta etapa, qual que é o impacto que ele vai ter em cima da empresa, assim, você consegue, a partir, assim, a gente vai falar sobre isso mais na frente, mas essa quarta etapa é importante porque aí você consegue definir qual risco você deve atuar primeiro e o porquê disso, e depois definir a tipologia do risco. Aí é separado aqui, pode descer um pouco, Ítalo, é uma planilha de tipologia de risco. Ítalo, Oi. pode descer um pouco. Planilha de tipologia de risco. Aqui são 4 tipos de riscos que vão ser levados em conta. O primeiro é o tipo operacional. O risco operacional ele é aquele que pode comprometer algum tipo de atividade dentro de um órgão ou da entidade. Geralmente é associado a uma falha, pode ser energia, pode ser um cabo, pode ser falta de internet. Uma falha, deficiência ou inadequação dos processos internos. Só vai envolver a empresa em si, não é nada que envolva a questão fora.
Aí você tem o tipo de imagem. Aí o que acontece no tipo de imagem? São eventos que podem comprometer a confiança da sociedade em relação à capacidade da instituição em cumprir a sua missão. Pode ser com a segurança dos dados, pode ser algum tipo de vazamento de dados, algo que faça com que a empresa perca confiança e com isso perca essa questão de imagem com a visão das pessoas de fora. Eventos legais. Riscos legais. São eventos derivados de alterações legislativas ou normativas que podem comprometer as atividades do órgão. A gente sabe que de tempos em tempos são feitas alterações dentro de leis que podem exigir ou exigir menos algumas situações, então é importante que o gestor ele esteja sempre ciente disso, para que ele faça as alterações necessárias e a empresa não fique em pendência com isso. E a gente tem o tipo de risco financeiro, que é o tipo de risco que pode comprometer a capacidade da instituição de contar com os recursos orçamentários e financeiros necessários para a realização de suas atividades. Assim, você vai acabar tendo atraso no cronograma e das suas licitações. Aí, como é que é feita essa análise de risco? A parte que se refere ao desenvolvimento e à compreensão do risco, você vai começar a determinar qual que é o nível de impacto que ele vai ter no órgão ou na entidade. O que isso significa? É o quão pesado é o risco em cima da empresa. E assim determinar quais são os riscos mais pesados que os outros. Como é que a gente funciona? É separado em 6 etapas. Primeiro você vai identificar quais são os controles existentes em cima de cada risco. Você vai pegar a gestão, vai ver lá, nós podemos fazer isso, isso e isso. Depois você vai definir qual que é a área que foi afetada ou vai ser afetada pelo risco. Se é a área de recursos humanos ou se é a área de integra. E aí depois disso você vai definir o grau de exposição do risco. Na quarta e quinta etapa, você vai analisar a probabilidade do risco acontecer. Na quinta, analisar o impacto do risco. A gente pode ver que elas estão juntas aqui porque é feita uma planilha de probabilidade com impacto. E depois disso, você vai estimar o nível de impacto em cima desse risco. Ó, conforme é demonstrado nessa figura que eu acabei de falar, você vai iniciar identificando os controles, seguindo definindo a área, o grau de exposição, e depois é feita a análise e aí chegando no nível de impacto. Foi criada aqui uma escala de tipos e do controle que a gente tem que ter com cada tipo de risco. Então você vai ter alguns tipos de controle: corretivo, detectivo e preventivo. E níveis de maturidade. O corretivo você tem 2 níveis de maturidade: a inexistente e o fraco. Qual que é a probabilidade de ocorrer cada tipo de risco? O corretivo inexistente, ele tem a probabilidade alta de acontecer. O corretivo fraco, ele tem a possibilidade muito alta de acontecer. Já o detectivo, ele tem a maturidade insatisfatória, ou seja, a probabilidade dele ocorrer é alta. Já o preventivo, você tem 2 níveis de maturidade, satisfatório e forte. E aí você tem um risco de probabilidade média e baixa dele acontecer. Abaixo, a gente criou a escala de probabilidade de ocorrência de risco. Lembra lá em cima que eu falei que a probabilidade e o impacto, eles juntavam em praticamente uma planilha? Porque é isso que você tem que avaliar quando isso chegar em você. Qual que é a probabilidade e qual que é o impacto que ele vai ter em cima da sua empresa. São as principais coisas. Aqui a gente dividiu. A escala de probabilidade do risco. A gente tem média, baixa, média, alta, muito alta e elevada. E cada uma tem seu peso. A gente sabe que as probabilidades baixas são improváveis, são situações muito excepcionais, é um evento que pode acontecer, mas muito difícil que isso pode acontecer. Você tem a média, que ele vai acontecer de maneiras raras, de maneira inesperada, casualmente, o evento pode ocorrer, mas a gente já tem algumas ações para tomar cada tipo de evento. A gente tem a alta, que é muito possível de acontecer. O evento, a gente tem quase certeza que ele vai acontecer, pode não acontecer muitas vezes, mas assim, é algo que a gente já espera. A muito alta, já é 100% de certeza que ele vai acontecer. A gente já tem as circunstâncias que indicam que vai acontecer essa possibilidade, e a elevada é praticamente certa, tipo assim, o evento, se não aconteceu, já aconteceu,
Então, a gente tem essa diferença da probabilidade. E aí a gente tem a escala de impacto, que fica abaixo. E aí a gente tem, da mesma maneira, o impacto que o risco vai gerar na empresa. Muito do mesmo jeito que a outra planilha, a gente separa em muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto. No muito baixo, você tem um mínimo impacto nos objetivos, ou seja, é um risco que não vai impactar tanto a empresa. Tem o risco baixo, que também não vai ter um impacto muito alto. O médio já pode ter um impacto em algumas atividades dentro da empresa. O alto já tem um impacto significativo dentro da empresa. E o muito alto, um impacto extremamente alto na empresa, de forma que ela não consiga seguir os objetivos que ela tem de trabalho aí para frente. Agora o Ítalo ele vai apresentar a parte de avaliação de risco para frente. Então, né, na parte de avaliação de risco, a gente envolve uma comparação do nível com o limite da exposição dos riscos, né, a fim de determinar se o risco é aceitável. O propósito da avaliação do risco envolve a comparação dos resultados de análise de risco com critério de riscos estabelecidos para determinar onde é necessária ação adicional, né? A avaliação de risco é realizada por meio de análises qualitativas, como eu demonstrado aqui no gráfico. A gente tem que comparar o nível de exposição aos riscos, avaliar a probabilidade do risco, avaliar o impacto do risco, definir o nível de exposição do risco e definir os riscos a serem tratados. E a gente tem uma matriz, né? Tipo uma imagem que demonstra isso. O grau, se ele é muito alto, se ele é médio, se ele é baixo. E você, através disso aí, você tem que tomar decisões para conseguir combater e comparar. E comparando esses riscos, definir qual que você vai tratar com mais. Como eu posso falar? Tipo assim, com mais. Esqueci uma palavra que se fala. Deixa eu usar tipo assim, você pode usar com mais relevância, isso, tipo, com Isso, mais relevância. relevância. E aqui você tem as faixas, né? Como eu falei, se ela é vermelho, laranja, amarelo ou verde. Dentro do seu database, né? Você vai fazer essa análise com os dados que foram capturados logo acima, tipo, com análise, com todo o plano, com todo o planejamento. E depois você tem um monitoramento e análise crítica, né? Que uma vez que os riscos foram identificados, é avaliado de acordo com a matriz de probabilidade de que o impacto foi na figura que eu passei logo acima, né? A priorização dos riscos é feita a partir de um cálculo de nível de impacto, como eu tentei descrever, que no caso você tem a relevância, né, do risco a ser seguido logo assim, priorizando os que são mais de nível mais vermelho, né, que no caso são os de nível mais alto, no caso é muito alto, né. E as atividades de monitoramento das ações, tratamento de risco, apresentado na figura, deverá envolver a verificação contínua ou periódica. Se você tem que ficar o tempo todo verificando e fomentando dados para abstrair e sempre tentar buscar uma solução mais correta e sensata a se tomar, né? Conforme o que o seu database precisa, né? Aí que a gente tem uns papéis e responsabilidades de cada pessoa, né? Vocês têm um gestor de risco, diretoria de tecnologia de informação, você tem um comitê de gestor, que ele aprova um plano, né? Que você, tipo, esse plano aqui, por exemplo, ele seria aprovado pelo comitê gestor responsável pela instituição, que no caso é o do IF, né? Você aprova o plano de gestão de risco, aí você bota em prática, cria toda uma equipe, treina todos os seus funcionários, demonstra todas as causas, o que pode acontecer, o que não pode acontecer, se acontecer aquilo, o que você tem que fazer, realizar a identificação e avaliação dos riscos no âmbito das atividades desenvolvidas pela área de TI, elaborar e manter, que são da parte do gestor de risco, né? Monitorar os riscos, atuar na primeira linha de defesa, caso a falta de energia, tipo, você tem que ativar um gerador. E aqui vocês têm, por último, vocês têm as técnicas para gestão, né? Que você tem um brainstorm, onde você monta as ideias e você tem monta as ideias e descobre o que tem que ser feito, o que está sendo feito, ou o que precisa ser melhorado de acordo com a ISO 31010, né, de 2019. Que para cada atividade de administração de riscos podem ser utilizadas várias ferramentas, né? O quadro abaixo aqui apresenta as ferramentas usadas para gerência de risco na área de TI. Aqui, no caso, foi utilizado o modelo do IF, né? Você tem um brainstorm, você tem entrevista estruturada, questionários, plano de ação, relatório de acompanhamento, você tem um checklist para definir tudo aquilo que já foi feito, tipo, e sempre relatando no documento quais as ações que foram tomadas para caso uma equipe nova assuma,
você já ter tudo relatado o que aconteceu. Tipo assim, você já saber o que fazer e não ficar tipo, meio perdido, né? E eu acho que é isso. Com isso a gente encerra, né? Vai ter mais alguma coisa para falar, Não, Lucas? não. Da minha parte já foi. E com isso a gente encerra a apresentação e muito obrigado por isso. Muito obrigado.